Olá, queridos amigos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos internautas, aqui estamos mais uma vez e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. No início dos anos 70, eu ainda garoto, com os meus 7, 8 anos de idade, nós morávamos no interior do estado de São Paulo, a 1 hora da capital paulista, na cidade de Mogi das Cruzes. E como vim de família espírita, como é comum nas famílias espíritas, o meu pai sempre realizava semanalmente, todas as terças-feiras, o culto no lar, o evangelho no lar, todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Naquela época, a educação era muito rigorosa e com isso, então, ele nos intimávamos a participar do culto no lar. Querendo ou não, nós éramos obrigados a participar do evangelho do lar. Eu participava, me fazia bem, mas contra a minha vontade. Tinha vontade de estar com os amigos meus, jogando bola, soltando um papagaio, brincando na rua, porque naquela época não tinham os aparelhos eletroeletrônicos, como tem hoje, videogames, aparelho smartphone, computadores. Então, a nossa distração, as nossas brincadeiras se davam nos campos, nas ruas, enfim. Com isso, então, eu participava do culto, embora me fazia bem, mas se eu pudesse escolher, estaria com os amigos brincando. Eu não tinha outra opção a não ser participar com os meus irmãos e com meus pais também do Evangelho no Lar, todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Mas, um determinado dia, na hora do recreio, na escola, um amigo meu de nome Zeca, aproximando-se de mim, me disse: Delane, você não quer matricular na escolinha de futebol? Dizia meu amigo. Eu acabei matriculando ontem, porque você não vá, faça a sua matrícula. É toda semana, para que possamos jogar, treinar junto o futebol, tanto que você gosta. Ele me disse, e eu pensei, é uma ótima ideia, Zeca. Mas que dia da semana é os treinos? Que dia da semana é a escolinha e qual horário? Ele me disse então, me respondendo-lhe, Delane, é todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Quando ele disse isso, com toda sinceridade, eu não pensei no futebol, eu pensei no culto no lar. Pensei assim, é justamente no horário do culto o meu futebol. Vai encaixar direitinho. Ao invés de eu ir para o culto, eu vou para o futebol. Cheguei em casa animado, satisfeito e conversei com minha mãe, para que minha mãe pudesse conversar com meu pai. Naquela época era muito comum, quando os filhos queriam alguma coisa ou estavam pleiteando alguma coisa ou algo, pedia para a mãe, para que a mãe pudesse pedir para os pais, para o pai, no caso. E com isso então eu pedi para ela se eu poderia participar da escolinha de futebol, era todas as terças-feiras, se ela falaria com meu pai. Ela disse, sim, meu filho, pode ficar tranquilo, que eu vou conversar com seu pai. Ela conversou, meu pai liberou do culto no lar. De tanto rezar no culto para pedir para ser liberado, eu acabei sendo liberado. Vejam só como são as coisas na vida. Enquanto meu pai rezava, fazia suas orações e minha mãe no culto, eu rezava para o culto terminar logo. E desta vez foi, na minha visão, um largo período que eu iria ficar afastado do culto, já que eu tinha feito a matrícula na escola de futebol, na escolinha de futebol, que assim era denominado na época, a escolinha de futebol. Eu fiz minha matrícula, ansioso para chegar na próxima terça-feira para jogar o futebol e ao mesmo tempo ficar livre do culto no lar. Olhem só o que é o pensamento de uma criança de 7, 8 anos de idade. Falamos crianças de 8, 7 anos de idade, a idade que eu encontrava-me na época, porque hoje
as crianças com 7, 8 anos são espíritos totalmente diferenciados de nós daquela época. E com isso então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, o meu amigo então, no primeiro dia do treino do futebol, na escolinha, quando tocou o sinal, ele chegou perto de mim e disse assim na escola: Delane, nós vamos para casa, você vai para a sua casa, eu vou para a minha, trocamos de roupa, você toma um café, faz um lanche rápido e vamos para a escolinha. Mas dizia o meu amigo Zeca, mas eu sei um atalho onde nós vamos cortar caminho e vamos chegar mais cedo em casa para chegarmos mais cedo ao treino de futebol. Eu disse: ah, é? E que atalho é esse? Por onde que nós vamos cortar caminho? E ele, todo animado, me disse: nós vamos cortar caminho, nós vamos passar por dentro do cemitério. Quando ele falou por dentro do cemitério, não sei porquê, me deu um frio na barriga, uma coisa ruim por dentro, um aperto no coração. Mas eu não quis demonstrar medo para o meu amigo Zeca. Combinado, no horário marcado, encontramos na saída da escola e fomos cortando o atalho por dentro do cemitério. E eu olhando aquele muro grande, imaginando ficar trancado ali dentro do cemitério, aquele portão enorme, aqueles túmulos, não é? Com aquelas estátuas, eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, andava depressa, e meu amigo também. Provavelmente, talvez ele estaria com medo, não quis pronunciar, e eu, dentro de mim, estava morrendo de medo e não quis dizer nada ao meu companheiro, ao meu amigo Zeca. Quando nós estávamos no meio do cemitério, eu virei o rosto à esquerda e olhei aleatoriamente. Quando eu olhei aleatoriamente para a esquerda, havia uma velhinha sentada num túmulo. Eu olhei para ela assim e pensei comigo. Nada disse ao meu colega do lado, ao Zeca. Mas pensei comigo, puxa, que velhinha corajosa ficar sentada aí no túmulo. Nossa, quanta coragem. E continuamos andando. Chegamos em casa, trocamos de roupa, ele na casa dele, eu na minha. Fizemos um breve lanche e fomos para o futebol. Na semana seguinte, a mesma rotina, o mesmo trajeto. Acabou a escola, passamos por dentro do cemitério, que era o nosso atalho. Quando chegamos no meio do cemitério, eu olhei para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, a velhinha sentada de novo. Olhei e pensei, puxa vida, vai gostar de cemitério assim. Há 2 semanas que eu passo, ela sentada no mesmo lugar, cabisbaixa, ali. E pensei comigo, quanta coragem. Mas nada disse também ao meu amigo Zeca. Vamos para o futebol. Na terceira semana, no dia do treino, no dia da escolinha de futebol, eu e o Zeca, pela terceira semana consecutiva, passando pelo atalho, por dentro do cemitério. Quando chegou no meio, cismei de olhar. Olha a velhinha sentada de novo lá. E pensei, puxa, quanta coragem, hein? Pensei comigo. Não disse nada ao Zeca, cheguei em casa, troquei de roupa, fui para o futebol. Quando foi a 4ª semana consecutiva, o Zeca não foi à escola. Me parece que a mãe teve que levá-lo ao dentista, ao médico, alguma coisa nesse sentido. E com isso então eu pensei, é hoje que eu vou passar sozinho pelo cemitério. Mas, eu pensando comigo, meu pai sempre me disse que nós deveríamos ter medo dos vivos e não dos mortos. Meu pai era muito brincalhão e sempre dizia isso, que nós deveríamos ter medo dos vivos e não dos mortos. E com essa frase eu criei coragem. E fui sozinho pela 5ª vez consecutiva passar pelo atalho, cortando o caminho dentro do cemitério. Estava andando em passos firmes, morrendo de medo, mas andando depressa, mas a vontade de jogar futebol e ficar livre do culto era muito maior do que o medo. E lá estava eu andando em passos firmes. Quando eu cheguei no meio do cemitério, eu pensei, agora eu vou olhar para a esquerda. Olhei para a esquerda, quem estava sentado no túmulo? A velhinha estava sentada lá mais uma vez. Eu pensei, eu vou até ela, bater um papo com ela. Eu perdi o medo e fui. Aproximei-se dela, eu vi que ela estava pálida, abatida, cabisbaixa, e disse a ela,
minha senhora, me diga uma coisa, me mata a minha curiosidade. Eu sempre fui curioso e perguntei à velhinha, a senhora não tem medo de ficar sentada aí toda semana? Ela olhou para mim com um olhar triste, com a voz embargada e me disse, meu filho, quando eu era viva, eu tinha. Ah, quando ela disse isso, quando eu era viva, eu tinha, eu corri. Mas corri que valia medalha de ouro. Cheguei em casa meio metro de língua para fora. E meu pai, que é isso, meu filho? Parece que viu assombração. Eu pensei, pior que vi. Fui o primeiro a chegar para sentar para assistir o culto no lar. Meu pai disse, mas você não vai no futebol hoje não? Não, hoje eu quero assistir o culto no lar. Depois desse dia em diante, eu nunca mais perdi um culto no lar. E depois eu comentei com o meu pai me explicou que tratava-se de um espírito que ainda estava apegado às coisas materiais, estava vinculado ainda às coisas mundanas, e aí eu fui estudando na mocidade, fui compreendendo e fui entendendo. Então nós deixamos esse caso tanto quanto engraçado, hilário, para os nossos irmãos entender que todas as experiências de nossa vida é válida, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E entre essa experiência, o que eu pude aprender, que a vida continua além do corpo físico, além da matéria, a importância da realização do culto no lar, de fazer o evangelho, de fazer as orações. Claro, lógico que a criança tem que brincar, a criança tem que ter seu lazer, mas também os pais, nós pais, avós, tios, temos o dever de colocar os nossos filhos no caminho do bem, independentemente de religião. Encerramos esse vídeo por aqui. Um forte abraço a todos vocês que têm nos acompanhado.